sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pilates Fora da Caixa. Eu sou a Fernanda Marcum e aqui ao meu lado, mais uma vez e para sempre, a Adriana Camaroto. Juntas vamos falar sobre as infinitas possibilidades do Pilates, procurar desvendar um pouquinho ou muito do que o Pilates pode ser e as pessoas não costumam imaginar. Não é, Adri? E nesse episódio, gente, é a primeira vez que a gente traz uma dupla aqui, uma dupla muito especial. Não sai daí, pega a sua cadeirinha, seu banco, seu chá, seu café, o que você quiser, e entra nessa conversa com a gente, porque é um casal muito especial que se movimenta muito, que pode trocar muita ideia com a gente. Temos um médico, uma pilateira, que também é professora de línguas. Então vocês vão descobrir um pouquinho sobre eles durante o episódio. E a gente vai, assim, trazer muitas coisas dentro do Pilates e fora deles também para compartilhar com vocês. Mas antes de começar, antes de apresentá-los, não esquece. É fundamental para ajudar esse canal a seguir em frente. Então, primeiro, curte esse episódio. Segue o nosso canal. Compartilha, ativa sininho para ser notificado. Compartilha com o máximo de pessoas que puder para que a gente possa aí chegar a quantos inscritos, Dri? Gente, a gente quer chegar a 1.000 inscritos até a metade do ano. Ajuda a gente aí. Tá fácil. Então... os nossos Instagrams também eles vão passar por aqui em algum lugar no vídeo, então clica também, segue lá no Instagram, que é importante também para divulgar o nosso canal. E lembrando, gente, que agora, se você quiser estar aqui nessa mesa com a gente, batendo um papo, você tem essa possibilidade, é só mandar um e-mail pra gente, que tá lá na descrição desse episódio, tá? Procura a gente lá. E também, se você quiser ser um apoiador do canal, será muito bem-vindo, é o mesmo e-mail e a gente tá esperando vocês. Olha, deixa eu ver se eu decorei. Eu vou ter que ler, gente, que eu não sei se eu vou lembrar de tudo. Não, vou deixar minha cola aqui. Na França, ela fez uma graduação em letras. E na Inglaterra, ela fez uma pós em inglês. Isso. Na Espanha, uma pós-graduação em espanhol. Isso. Depois, em Nova York, ela fez uma certificação em Pilates pela Power Pilates. Isso. Fez mais uma certificação em Pilates ali para concluir. E também uma especialização em anatomia e prevenção de lesões. Isso. Muito Além bom, disso, é tradutora em muitos congressos que a gente participa que salva a nossa vida, gente. Maravilha. É importante. Florence, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em vir aqui e poder somar, né, aqui nessa conversa que vamos ter sobre Pilates. É uma honra te receber aqui. Eu te conheci num evento pessoalmente, né? Porque eu já te conhecia, num evento em BH. E de cara eu fiquei surpresa quando você me disse que não era brasileira. Lembra disso? Eu falei assim, como assim você não é brasileira e fala perfeitamente o nosso português? Porque o professor é bom. Verdade. E me chamou muita atenção. Eu falei, é uma gênia. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito honrada também. Tomara que consiga participar e trazer tudo o que eu possa trazer para vocês para o podcast. Muito obrigada. Maravilha. E agora, gente, minha vez de apresentar. Que assim, responsa é grande, sabe? É fácil, é o Antônio Maria da Florença. O resto É o Antônio sobremesa, entendeu? É um currículo pesado que o vídeo não vai baixar. Exato. Antônio, marido da Florence. Ele é médico, gente. Eu vou ter que confessar que a gente sempre quis ter um médico aqui na nossa mesa. Porque vocês aí, atrás da telinha, escutam muito médico. Então a gente precisa deles aqui. E ainda mais tendo a convivência aí, ó, de uma professora de Pilates que tá no meio. Afinal de contas... Um match perfeito. Pô, perfeito. Afinal de contas, muito médico indica Pilates e a gente agradece por isso. E aí tem um que vivencia ali em casa, né, do lado da professora de Pilates. Apesar de não praticar muito, né, Antônio? Vamos ao currículo dele, gente. Então, o Antônio é graduado em medicina, tem residência médica em ortopedia e traumatologia. Se eu errar alguma coisa, você me corrija. Especialização em medicina do esporte. Então, nossa, a gente vai conversar muito sobre lesões esportivas aqui e também treinamento. E que levou ele à especialização em cirurgia do joelho e artroscopia. Eu tenho um pouco de experiência nisso, tá? Nos 2 joelhos. E é mestre em traumatologia. Membro titular da Associação Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e também da Associação Brasileira de Cirurgia de Joelho. Bem-vindo, Antônio! Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. De parabéns pelo canal, é sensacional. Eu acho que a ideia de trazer o Pilates, de botar isso de uma forma que todo mundo entenda, que compreenda o que é o Pilates,
Acho que é uma coisa muito bacana e vocês estão de parabéns. Muito obrigada. E aí eu preciso perguntar logo de cara, assim, se a nossa ideia de... Quando a gente estava planejando o canal, a gente já comentava, assim, dos possíveis convidados que a gente gostaria de trazer aqui para o canal, né? A gente Verdade. sempre- E um médico ortopedista estava ali, ó. E aí veio essa possibilidade de um médico ortopedista que é marido de uma professora de Pilates. Então, para nós ficou perfeito. E aí eu preciso perguntar se acontece o que eu imagino que eu faria. Você recorre a ele assim, que quando acontece alguma situação ali que você fala, poxa, eu precisava de uma segunda opinião ou de me aprofundar um pouquinho mais nesse caso, você recorre a ele? Obviamente que sim. Obviamente que sim. Quando eu tenho casos que me desafiam, eu vou perguntar, Antônio, o que eu não devo fazer? Sim. Eu acho que a coisa mais onde ele pode, às vezes, me ajudar o mais é o que não devo fazer. Porque isso pode ser uma dúvida, eu acho que muitos de nós temos. A gente sabe tudo o que a gente sabe, a gente estudou, a gente entende de biomecânica, mas tem aqueles alunos, clientes que chegam com coisas gigantesco, né? Que tem dores e que às vezes no desafio. Então, claro que eu peço para o Antônio, mesmo que ele não tenha todo o conhecimento do Pilates, ele me ajuda quando precisa. Com relação ao movimento. Claro. Mas, eu quero complementar aqui para não perder. E Antônio, você é aquele médico que indica Pilates ou não? Conta pra gente. Eu indico atividade física. Ótimo. Né? Eu acho que atividade física é uma coisa que tem que fazer parte da vida da gente. O Pilates, ele tem um plus, né? Sim. O Joseph Pilates, ele é um gênio ali. O cara teve a presença de espírito ali, de observar, entender, captar coisa de biomecânica, de fisiologia e criou um método que é um método impressionante. Se você olhar uma pessoa que não teve uma formação formal, né, de medicina, de educação física, de biomecânica, desenvolver um método, né, onde você para e olha, fala, tudo está amarradinho, tudo encaixa, você fala, poxa, que bacana. E ele consegue colocar lá fortalecimento junto com alongamento, junto com mobilidade, junto com equilíbrio, né? Aí você fala, opa, a coisa aqui tá bacana, né? É impressionante. Não adianta eu fazer musculação se eu não fizer um aeróbico junto, não adianta eu fazer musculação se eu não fizer um alongamento junto, né? Se eu não fizer um funcional para me dar equilíbrio, que eu também preciso, né? E aí, além de tudo isso, ele ainda empacotou junto com a influência de artes marciais que ele tem lá também, ele criou uma outra coisa, que muitas vezes a gente agora já vai começar a chutar a caixinha, né? Claro, isso aí, a gente tá aqui para isso, quando a gente olha, Antônio. né, e fala em Pilates, Pilates não é só atividade física, né? O Pilates, ele criou um método que chama contrologia lá na frente, né? Sim. E aí isso é uma coisa muito maior do que só atividade física, né? Quando você vai falar de artes marciais, você vai ter arte marcial atividade física, arte marcial esporte, arte marcial defesa pessoal, e você vai ter arte marcial caminho de vida, que é o do, né? Do karatê do, do taekwondo, né? E o Pilates, na verdade, é um pouco disso também. A contrologia seria uma maneira de você levar a sua vida dentro do Pilates, né? Então isso é um troço que muita gente esquece. Vê o Pilates... Tem essa associação, não é? Tem, total. Tem. E isso mostra que você realmente é marido de uma instrutora de Pilates. Conhece, amei essa fala. Primeira semana de namoro, ela me deu o livro da contrologia lá para eu ler. Falou, você quer conversar comigo, você tem que ler esse negócio. Sim, senhora. Excelente. Então, olha só, claro que a gente quer muito saber da sua história com o Pilates, porque você vem de uma graduação de letras, né? Você é tradutora, você fala quantas línguas? Eu traduzo em quatro idiomas, mas eu falo 5, mas o alemão sendo o quinto, eu não traduzo em alemão. E o que te levou, então, para o Pilates? Então, conta pra gente a sua história. Como é que foi isso? Tá. Não sabe por onde começar, não, eu né? sei mais ou menos por onde começar. Antes de qualquer coisa, eu fui cliente, aluna. Ai, que demais. Que eu acho que lá fora... 90% dos instrutores começaram sendo clientes, que eu acho que é uma coisa que difere com o Brasil um pouquinho. Eu descobri o Pilates eu mudei da França para o Canadá em 1996, claro, e eu descobri o Pilates em 97. Um dia, no Canadá, no meio do Canadá, em pleno inverno, eu caminho
na rua, indo para um lugar a outro, e eu vejo uma coisa que chama Pilates. Inverno no Canadá, -30, você não para olhar as vitrines, para olhar o que é. Então, eu segui meu caminho, continuei, fiz o que tinha que fazer. Umas semanas ou meses depois, mesmo caminho, indo para o mesmo lugar, mas ameno tempo, que já era primavera, eu vejo de novo essa placa e me chama a atenção de novo o caminho, e uns 200 metros mais para frente eu vejo uma outra placa Pilates, do outro lado da rua, uma rua comerciante. Aí eu falei, bom, eu preciso saber o que... Eu sou muito curiosa. O que é isso? Aí eu entrei nesse estúdio, nesse segundo estúdio. Eu recebi uma informação do que era, entendi que era uma ginástica, que era no solo, que era muito bom, e eu me inscrevi para 1 mês de aulas. Mas, como eu não me satisfazo de simplesmente um só lugar, eu também entrei no outro lugar. Escutei mais ou menos o mesmo papo, mas não era exatamente a mesma coisa, também era solo, e eu também me inscrevi. Eles estavam com esses pacotes de promocional, você se inscreve para 1 mês, depois, se você gosta, você paga o preço cheio, né? Mas o primeiro mês era mais em conta. E eu comecei de nunca fazer Pilates antes, eu sempre fiz muita atividade física, mas Pilates não, a fazer 4 vezes por semana uma aula de mat. Segunda e quarta num dos estúdios, terça e quinta no outro. Já entrou assim com os dois pés. E eu fiz a primeira semana as 4 aulas, a segunda semana eu fiz 2 num estúdio e 1 só no outro, e um pouco depois eu parei um dos estúdios e eu fiquei no outro. E eu fiz aulas de mat durante 3, 4 anos, religiosamente, todas as semanas. Junto com um treinamento que você já fazia extra Pilates. Sim, mas isso era equitação. Eu montei a cavalo durante muitos anos. Não tinha nada a ver com Pilates. Mas... Certo. E fiz... Naquela época, eu era casada com meu primeiro marido, que é alemão. E 4 anos depois, a gente mudou para a Alemanha. E eu, na minha inocência, pensei, eu estou voltando para a fonte. Eu sabia que o Joseph Pilates era alemão, mas basicamente era a única coisa que eu sabia. E eu cheguei na Alemanha, onde não tinha absolutamente nada de Pilates. Nada. Ninguém ouvia falar, mas assim, nem nas grandes cidades. Eu morava numa cidade média, mas nem em Munique, nem em Frankfurt, não tinha nada. E eu fui me inscrever em classes de ginástica tradicionais, porque eu queria continuar com alguma coisa que parecesse um pouquinho com Pilates. E depois da primeira aula, a professora veio falar comigo e falou, você se movimenta de uma forma muito interessante, muito controlada. O que você faz? Yoga? Eu falei, não, eu faço Pilates. Eu fiz Pilates durante muitos anos. Pilates. Não sabia, nunca tinha ouvido falar. Etc. E eu continuei assim, e depois de alguns meses, eu sempre mantive contato com a minha professora lá do Canadá. Eu falei para ela, eu tenho tanta saudade das aulas, eu não sei, como é que a gente poderia fazer para... Não tem uma maneira, um livro, me recomenda um livro, me fala o que eu posso fazer para continuar eu sozinha em casa. Nessa época o online ainda era impensável, eu tô falando né? 2000. Não existia computador, né? Ai, que pena, porque hoje em dia já teria resolvido isso, né? Eu tenho 1 ano mais que ele, e aí ele sempre vem com essas piadinhas. Ai, Antônio! Aí, isso eu tô falando do ano 2000. Ano 2000. 2000, é. Ela me mandou por correio um livro, o The Pilates Body, da Brooke Seiler, e uma cassete VHS, né? Sim. Aquelas grandonas. Dela fazendo a série, me dando aula. Ela não comercializava isso, ela Nada. fez especialmente para Ela você. fez pra mim, Ai, porque que ela tava demais. com dó de eu não conseguir. E eu, no ano 2000, Como é o nome dela? assisti Kathy Bond. Ela, eu acho que ela deve ter, agora eu já não tenho mais contato com ela, eu acredito que ela já deve ter se aposentado, porque na época já tinha... ela era ex-bailarina, professora de balé e fez a formação, como é que chama? A formação no Colorado, nos Estados Unidos, clássica. Vai voltar depois. Tá.
E aí, durante meses, eu colocava essa cassete na frente da minha televisão e eu fazia a aula que ela me deu. Então, eu precisava falar isso para depois conversar do online. Então, eu continuei durante bastante tempo e quando a vinda para o Brasil foi determinada também, ainda eu vim para o Brasil com meu primeiro marido também, aí entre a vinda para o Brasil e a saída de lá durante 1 ano e meio, eu decidi fazer a formação para mim. Tá. Nada a ver, eu trabalhava muito como tradutora, eu não tinha... Eu precisava entender mais do método, porque realmente revolucionou a minha maneira de encarar a atividade física. Mudou meu corpo, mudou minha fase, eu entrei no eu entrei, Sim. mesmo naquela época. E aí eu fiz a formação em Nova York, metade com a Power Pilates na época, e eu mudei para o Brasil em 2005. E eu abri meu estúdio pouco depois. Assim, a introdução com Pilates foi essa. Muito bom. Interessante. Mas eu acho importante falar que lá fora as pessoas que se certificam ou vêm do balé, de forma geral, ou são clientes. São clientes. Assim, muitas pessoas descobrem o Pilates sendo clientes. Eu vejo assim que no Brasil é uma certificação para profissionais da saúde, né? Sim. Mas eu sinto falta, muitas vezes, de que essa pessoa seja praticante antes. Porque eu vejo que muitas escolas, assim, quando recebem esse futuro professor, precisa construir tantas coisas antes do método, né? E às vezes fica muitas coisas pelo caminho. Então, eu acho que essa prática, Mas é fundamental. ela é fundamental. Antecipada a certificação, não é? E a gente já falou isso aqui no podcast. A gente orienta, né? Para quem tem interesse em ser um profissional de Pilates, é extremamente importante ser um praticante antes. Porque tudo vai ter mais clareza, né? Claro. Tudo vai vir. Vai com ser mais muito facilidade. mais fácil. Muito mais fácil O caminho vai ser muito mais Sim. fácil. E além, assim, eu acredito também que tem certificações que não pedem para o treino ser tão forte quanto deveria ser. E que isso também perde, porque acredito que nós devemos ser os exemplos do que a gente vende. Sim. Você Como nas artes marciais, né? Você não vê um professor, um mestre, que não viveu todo o processo. O que acontece? Eu acho que o Pilates aqui no Brasil, ele chegou, não Pilates contrologia. O Pilates veio para cá como um Pilates fisioterapia primeiro. Por isso que tem essa visão de Pilates, né? Eu converso com meus pacientes, o paciente fala, eu tô lesado, né? Eu sou velhinho, eu vou fazer Pilates. Né? Não existe uma ideia de Pilates exercício. A ideia que a grande maioria das pessoas tem, né, pelo menos dos meus pacientes, né, que o Pilates é uma ginástica levinha para pessoa de idade, para mulher, é um alongamento com bola, né? Essa é a ideia que o pessoal tem, que é uma ideia totalmente errada, né? Mas por quê? Porque o Pilates ele veio para cá como uma técnica de exercício, né? E aqui no Brasil a gente viveu modas, né? Eu tenho mais de 30 anos de formado, eu já passei por várias modas, né? Foi moda de acupuntura, depois foi moda de RPG, a moda do Pilates, a moda do CrossFit, né? E o Pilates, o que aconteceu? O cara lá no estúdio no consultório de fisioterapia, ele recebe pouco do convênio. O convênio paga aí R$7 por uma sessão de fisioterapia. É uma sacanagem. Sim. Aí eu falo para você, eu vou te dar uma aula de Pilates, mas o Pilates o convênio não cobra, então eu vou te cobrar R$50 aqui essa sessão de Pilates. O cara paga a sessão, bacana, esse negócio funcionou, é uma atividade física, mas esse professor, ele não fez Pilates. Ele fez um curso de Pilates de um fim de semana, né? E saiu colocando o Pilates dentro daquela... E o conhecimento, eu preciso te cortar para entrar, porque aconteceu isso comigo. Eu fiz a primeira certificação em 2008 e naquela época tinha poucas certificações comparado com hoje. Sim. Tinha já a certificação que foi a última que nós fizemos, a mais importante para nós, mas ela não era muito acessível e na época eu também não tinha muita certeza do que queria fazer, então eu fui naquela que estava ali mais acessível e era essa condição de... Uma semana, no caso, na minha, foi uma semana inteira. Obviamente que em uma semana,
um profissional não consegue absorver o que é preciso de compreensão do método Pilates. Então, o que a gente faz? A gente usa o recurso que a gente já tem lá na bagagem. Por exemplo, no meu caso, de professora de educação física, eu usava o instrumento ali, o equipamento de Pilates, para replicar um treinamento de força, um treinamento funcional, que era o que eu conheci e sabia trabalhar. Provavelmente o fisioterapeuta faz o mesmo. Exatamente. Ele usava o equipamento de Pilates como uma ferramenta para reabilitar, porque ele não tinha conhecimento. E o equipamento é bom. E o equipamento é bom. Ele não tinha tanto conhecimento, tanto acesso à informação como tem hoje, né? Então, eu acredito que foi por isso. Eu acho que, assim, quando você olha artes marciais fazendo um paralelo, né, o que acontece? Você vai aprender judô num curso de fim de semana? Não dá. Você vai aprender karatê, taekwondo? Não dá. É uma vida, é um caminho, né? Mas, quando você olha, por exemplo, um Krav Maga, né? Você pega o Krav Maga, o que é o Krav Maga? O Krav Maga é um conjunto de técnicas de luta que criou um sistema de defesa pessoal lá em Israel, né? E aí tem um pouco de boxe, tem um pouco de judô, aí pegou um professor que tem jiu-jitsu, o cara enfia um pouco de jiu-jitsu lá, e isso, né? Hoje em dia, se você entrar na internet, você vai achar 280 mil professores de Krav Maga falando de Krav Maga, e desses 280 mil lá, 279.800 não são Krav Maga, é um cara que está dando alguma... O cara fazia karatê, ele está dando uma aula de karatê, né, misturada com outras coisas que virou Krav Maga. Aquilo não é Krav Maga. Qual é o problema? Você tem uma marca, né, que vende. Certo? Sim. Então, agora a moda é Krav Maga, então ó, eu vou dar aula de Krav Maga. Mas o que você fazia? Eu lutava jiu-jitsu até ontem, mas aí eu dei 2 socos no saco de pancada e agora eu faço Krav Maga. E a essência vai se perdendo, né? Então, o que acontece? Né? Eu acho que você vai ter tipos de aluno, tipos de professores, tipos de demandas. Né? Então, você vai ter um aluno que ele está interessado, né, no caso da Pilates e das artes marciais, ele quer fazer atividade física. Esse cara, se você der um pouquinho de coisa para ele, o que ele quer fazer? Ele quer suar. Então, ele vai lá, empurrou o carrinho, foi lá, deu soco no ar. Tá ótimo para ele. Eu também falo com a mão, Antônio. Eu também falo muito com a mão. Não vou bater no microfone, não. Fica tranquilo. Então, assim, esse camarada ele vai ficar super feliz com um pouco de movimento ali e suou. Aí vai ter algum que vai querer fazer competição, ele vai querer ir lutar, né? Lá dentro do Pilates vai ter alguém que vai querer se reabilitar de uma lesão ou fazer um preparo para algum tipo de esporte específico. E você vai ter aquele aluno que vai querer ir para a contrologia ou ir para o caminho da arte marcial, né? Filosofia, vamos dizer assim. E essa diferença entre os alunos, para o aluno também vai ter uma percepção de valor totalmente diferente. Porque se eu quero suar, tanto faz com Pilates, com Karatê, com spinning, com yoga, né? Tanto faz. Ele não está buscando a filosofia que tem por Ele só trás, quer suar. né? Então, essa aula vale isso aqui. Né? Se eu quero... agora eu quero fazer uma preparação aqui para um esporte específico, ou eu quero me prevenir de uma lesão específica com Pilates, ou eu quero me reabilitar de alguma lesão que eu tive, ou eu quero participar de um campeonato, de uma luta, por exemplo, agora tem outro valor. Agora, não, isso aqui virou minha vida. Isso aqui, né, é o caminho da minha vida, é o que eu tenho para mim. Quanto é que vale isso? Essa aula não tem preço. Né? Esse professor que dá essa aula... Até porque o compartilhamento é outro, né? O professor dessa aula não é mais um professor, é um mestre. Sim. Certo? Então, quando você olha alguns professores que a gente conhece, você vai falar, uau, né, esse cara aqui, eu conheci Mariano, eu conheci Jerome, eu conheci um monte de gente aí que veio, né, através da Florência, e você vê, o pessoal sai de uma aula dessas pessoas, tá os olhinhos brilhando, né, aquele rabinho abanando, todo mundo feliz, nossa, que coisa, encantado. Né? Por quê? Porque essas pessoas são mestres, né, são pessoas que, elas vivem aquilo que elas estão dando, né? Isso aí tem um valor gigante para aquelas pessoas que estão procurando isso. Mas a vida é gigante. Então você vai ter espaço para todo mundo. Você vai ter espaço para esse camarada aqui que é o mestre, você vai ter o cara que quer o arroz com feijão, e você vai ter aquele cara que você der para ele está comendo uma batata frita, tanto faz. Tá ótimo. Sério. E Antônio, eu preciso te perguntar, qual foi a sua impressão, assim, na primeira aula que você fez Pilates?
Seus olhos brilharam assim também? Ou você ficou meio assim, né, meio cético? Então, Como que foi? Eu sou um cara curioso também, como ela, né? Então, assim, eu fiz... quando lançou RPG, eu fui fazer RPG. Quando lançou Rolfing, eu fui fazer Rolfing. Quando eu teve... Né, já fiz sessão de acupuntura para ver como é que era, né? E aí, eu falei, bom... Quando a gente se conheceu, eu falei, vou experimentar o Pilates. Então, Era antes da gente estar juntos, gente tá junto. né? Tá. A gente se conheceu ainda, né, caminhando cachorros, a gente virou não tava junto amigos, ainda, não estava né? junto. Mas... E aí eu fui ter aula de Pilates. Eu fiz algumas aulas de Pilates. Achei um método super interessante, né? Assim, Na época você já era praticante Sim. de arte marcial. eu faço muito exercício desde sempre. Sim. né? Vamos abrir aqui um parênteses, gente, porque a gente não falou ainda, mas o Antônio é muito praticante de Krav Maga, né? Então ele tem um histórico de treinamento aí no dia a dia dele, por isso que a gente também tá pedindo opiniões a respeito disso, porque tem vivência, né? Eu comecei, assim, a atividade física está na minha vida desde sempre. Eu sou faixa marrom de judô, eu tenho 2 faixas pretas de karatê em duas entidades diferentes, né? Dois tipos de karatê diferentes. Sou faixa preta de Krav Maga. Eu fui maratonista, corri 7 maratonas, estava treinando para ultramaratona. Meu recorde de distância foi 57 quilômetros, né? Numa época que eu estava correndo 155 por semana. Uau. Tá? Sou dive master de mergulho. Então, assim, fiz bastante coisa, né? E eu acho que eu passei, né? A primeira sementinha de atividade física foi plantada pelo meu pai. Meu pai é uma pessoa que hoje está com vai fazer agora 88 anos. Todos os dias ele anda 4 quilômetros, ele vai lá, eu dei um TRX. Eu sou instrutor de TRX também. Aí, Que demais! Eu tenho curso de TRX também, Antônio. dei um TRX para ele ensinei alguns exercícios, ele faz TRX, anda 4 quilômetros. Já fiz minha ginástica hoje. Mas ele chegava da fábrica, a gente era criança, ele chegava da fábrica, ele fazia lá 15 minutos de corrida estacionária, flexão de braço, polichinelo, né, abdominal. E a criançada ia junto lá. Tem um irmão e uma irmã, e era o momento que a gente ficava com meu pai. Ele era 15, 20 minutinhos, contava o dia. Influência, né? Isso era legal. É. Com uns 7, 10 anos eu fui para o judô, para natação, né? E esse judô era um judô super tradicional, com um mestre super, né? Então aquilo já criou um link ali de filosofia, de arte marcial, foi um negócio bacana, né? Não é? Muita disciplina, que eu acho que é uma coisa muito bacana para criança, respeito. Né? E apesar de tudo isso aí, né? Eu era uma criança obesa. Eu com 11 anos cheguei a pesar 78 quilos, se não me engano. Né? Era uma baleinha. E aí, por volta de uns 15 anos de idade, mais ou menos, meu pai lutou boxe na infância e tal, minha mãe costurou umas luvas de boxe, a gente começou a lutar boxe no quintal, o primeiro nocaute que eu levei foi dele. E a gente começou a lutar boxe no quintal e ele fez uma barra fixa e a gente ia fazer barra. E ele, meu irmão, subiam lá, faziam barra e eu não conseguia nem pendurar na barra. E eu comecei a ficar irritado com aquilo. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu falei, vou para ginástica. E meu pai tinha um professor que dava ginástica, lá para aquelas ginásticas calistênicas e tal. Esse professor, ele chama Afonso Monteiro. Ele tem uma academia lá em São José, ele Hoje foi é campeão. paciente, né? Meu paciente hoje. Olha né? isso, mundo da volta. Esse camarada, ele era fisiculturista gigante, parecia o Lô Ferrigno. Esse mesmo tipão do Lô Ferrigno, do Hulk, né? Sim. Muito forte e tal, foi campeão sul-americano de fisiculturismo. Então, sabe tudo de exercício. E esse camarada, ele transformou minha vida. Isso é uma coisa que eu repito para todos os professores que eu acabo encontrando. Vocês são transformadores de vida. Às vezes o camarada está dando aula, né? Você vai ter de novo, né? Aqueles nichos. Então você pode escolher ser um professor que vai lá e ficar no seu celular assim, dá mais 2 pedaladas aí, puxa aquele pezinho ali, né? Ou você pode falar, eu vou transformar a vida desse camarada. E esse cara transformou a minha vida. Porque ele me botou para fazer musculação, e eu comecei a fazer musculação, e eu comecei a emagrecer, comecei a ganhar massa muscular, estava na adolescência, isso ajudou. Aí comecei a correr e tal, e aí eu enxuguei, e aí falei, cara, né, eu tive um primeiro momento ali da atividade física, que é a sensação de bem-estar do exercício e a transformação do seu corpo, né, a parte estética, e aí você fala, pô, quero ficar fortinho, quero ficar bonitão, né, quero que as menininhas olhem para mim. E esse vai te motivando cada vez mais isso, eu acho que esse é o primeiro momento ali da atividade física, é a pessoa ir buscar uma melhora do corpo, da coisa dela. E aí, pau, e aí foi. Aí durante a fase de colegial, eu dei uma flertada com taekwondo, fiquei um ano no taekwondo, não curti muito.
Aí fui pro cursinho. Chegou no cursinho, parei tudo, fui estudar. Meu pai falou, você tem um ano de cursinho, depois se não passar, você vai arrumar outra coisa para fazer na vida. Né? Nesse ano eu estudava que nem um cavalo. Acordava às 7 horas da manhã, estudava até 10 da noite, mas todos os dias eu parava às 5 da tarde, eu corria 3 quilômetros, ia na barra fixa e fazia 180 barras. Aí saiu a barra. Saiu. Eu fazia 180 barras por dia. Uau. Todo dia. Era meia hora de exercício e eu fazia séries de 10 lá, fazia 18 séries de 10. Que bom você comentar que foi meia hora, porque tem muita gente que acha que tem que ficar uma hora e meia fazendo, e às vezes meia hora é tão eficiente, né? É a famosa de resolução do ano novo. Né? Isso aí me deu o segundo ahá da atividade física, que é mente e corpo trabalham juntos. Se eu não tivesse feito atividade física, eu jamais teria conseguido estudar o que eu estudei. Né? Você fica louco, você não é uma pessoa que só tá lá. Né? Chega uma hora que você não rende mais. Então, às vezes, eu percebi que eu estava meio caindo aí, fazia ginástica, voltava, até 10 da noite eu estava zerado. E eu aprendi, opa, isso aqui me ajuda pra caramba. Segundo momento, né? Acordei que corpo e mente trabalham juntos. Aí fui para a faculdade, entrei na faculdade, entrei no Karatê, no primeiro ano de faculdade, entrei no Karatê, tive sorte de pegar bons mestres, né? Eu fazer Karatê com o pessoal da Lembucan aqui de São Paulo, que era o professor Sasaki, que era amigo do Matida, né? Era um karatê tradicional, super disciplinado. Super coisa. Então, eu nunca fui um atleta de ponta. Né? O meu melhor resultado foi um 3º lugar no Campeonato Paulista. Suave. Né? Então, assim, mas a atividade física, para mim, era uma coisa que me dava muito prazer, muita coisa boa ali. E aí entrei no karatê, aí começou o karatê na época de faculdade, jogava handball também, tal, fazia outras coisas, mas o foco principal foi o karatê. E o karatê tem uma coisa do Pilates também. O que acontece? Você tem uma coisa que é sua. A atividade física, né? Uma vez que você pescou esse negócio, né? A gente tem um amigo que tem um barco, a gente vai pro barco, uma vez por ano a gente vai visitar eles lá. Eu treino no barco, se eu quiser. Ela deita lá no mat dela e faz Pilates no barco. Você não precisa de aparelho, você não precisa de professor, você não precisa de colega. Krav Maga, você vai lutar com alguém, você não tem como lutar. Você vai lutar judô, jiu-jitsu sozinho? Não dá. O karatê tem esse plus igual do Pilates que você tá sozinho. E é seu. Né? Você faz onde você quiser. Você está num quarto de hotel, você está na lua, você vai conseguir treinar. Muito bacana. E aí, a partir daí, eu treinei durante a época de faculdade, fiz residência. Na época de residência, engordei de novo, voltei. Né? Cheguei a 96 quilos. Né? Aí... voltei para São José, cheguei em São José, não tinha karatê. Aí falei, poxa, aí que você vai fazer? Tá gordo, pesado, tava, né? Aí meu cunhado falou, vamos correr? Eu falei, vamos. Eu comecei a correr, e aí meio tipo Forrest Gump, corri lá de 98 até 2007. Fiz as maratonas, e aí eu achei o 3º momento da atividade física, que foi o excesso. Né? Você começa a descobrir um monte de coisa legal, de endorfina, de coisa bacana. E eu corri até o ponto. Por que eu parei de correr? Porque eu tive um infartinho. E eu comecei a ter arritmia. Né? Correndo que nem um louco, né? E aí o que acontecia? E você fazia todas essas outras atividades também? O karatê, sempre fazendo alguma coisinha e tal, mas assim, a hora você que focou na subiu corrida a corrida, as outras coisas baixam, porque é uma paixão, é aquela coisa, eu vou correr, né? E a corrida tem um bichinho ali que gira a chave e você fica doido. Então eu não fazia mais treino de nada, só corria, virei um cavalinho, né? E aí exagerei, eu estava na maratona de Buenos Aires, tive uma arritmia, fiquei 3 minutos a 212 e eu não senti nada. Terminei a prova, né? Depois fui para a HCOR, aí falaram, você continuar fazendo essas bagunças, você vai botar um marca-passo. Eu entendi a mensagem, reduzi para 10 quilômetros, falei, agora eu vou ficar só aqui, torci o joelho, machuquei o joelho e aí acabou a corrida para mim. Se eu corro hoje, meu joelho incha, dói, apesar de ser cirurgião de joelho, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Pode acontecer. Não é? E aí eu entrei no 4º momento, que a lesão é a parada, e aí você fala, cara, o que eu vou fazer? Alguém que está correndo 150 quilômetros, né, por semana, e de repente você para. E aí é a redescoberta. Aí você entende que a atividade física ela tem que estar em você. Você não pode parar, você tem que se readaptar. Então, às vezes, eu tenho um paciente que tem uma lesão, o cara é num corredor e fala, cara, calma, ouve a minha história aqui. Então, eu acho que assim, é muito importante a pessoa entender que se ela tem uma lesão, ela tem que se reinventar. Ela tem que
mudar a vida dela e achar uma outra coisa para fazer. E jamais encontrar nessa lesão uma desculpa para não se mover, né? Pelo amor de Exatamente. Deus. É no momento da lesão que eu vou precisar mais da atividade física, certo? E eu vou ter que contar que quando eu fiz a minha cirurgia no joelho, no terceiro dia, com menos molas, eu estava lá fazendo meu footwork dentro do estúdio de Pilates. E foi ótimo. Sensacional. Né? Hoje a gente tem dentro da ortopedia, a gente sabe que quanto mais rápido você começar a reabilitação, melhor. Faz uma prótese de joelho no paciente, a orientação que eu dou é, acabou a anestesia, você voltou a sentir a perna, começa a contrair a coxa, começa a levantar a perna, você não vai conseguir andar, né? Mas você já vai começar a fazer atividade para ativar aquela musculatura. Isso faz toda a diferença. Deu para começar a mexer, vai começar a dobrar o joelho, né, para ganhar arco de movimento. E isso é super importante para você ativar a reabilitação da pessoa. Depois desse momento, eu voltei a praticar atividade física, aí voltei para a luta, acabei voltando, aí entrei no Krav Maga, pratiquei 10 anos de Krav Maga, aí peguei faixa preta também, e aí chegou num ponto que eu comecei a me machucar por treinar. Né? Ela me proibiu de treinar, falou, chega, você vai lá, treina um dia, fica uma semana sem treinar, treina outro, mais 15 dias sem treinar. Você chegou a ser diagnosticado com overtraining ou não? Sim. Sim? O infarto que eu tive foi um overtraining. Total. Então, aí assim, e aí agora eu estou vivendo um último momento, né, que é o último momento da minha vida dentro do esporte, que é o quê? É tentar achar um equilíbrio, né? Era isso que eu ia te perguntar. Entre Como atividade encontrar o física. equilíbrio? Eu acho que isso vai vir, né? É uma coisa que você vai ter que achar dentro de você, né? Mas é uma coisa que todo mundo tem que buscar, né? Atividade física, né? Vai ter aquele primeiro momento quando tem gente que odeia atividade física, ele vai para ginástica, eu odeio isso, odeio, é horrível, e aquilo é uma violência para a pessoa. Um martírio, né? Se ele passar esse momento, ele vai começar a descobrir que, opa, esse negócio tem um lado bom, e daqui a pouco ele está apaixonado pela atividade física, porque isso muda. Mas E tem tem os praticantes de atividades de alta intensidade. Por exemplo, lutador de jiu-jitsu. O meu marido treina jiu-jitsu. Eu até brinco com ele que há 7 anos ele é faixa branca. Ele quer me matar com isso. Imagina. É que ele teve que parar várias vezes. Mas eu acompanho, quando ele está ali na ativa, a intensidade dos treinos. Eu vejo como é. E aí eles acabam, eu percebo que esses atletas, eles acabam encarando esse tipo de atividade como Pilates como algo que fica para depois. Enquanto ele deveria entrar ali como uma prioridade, não é, Florence? Mas eu acho que, bom, no caso do teu marido, pode ser que não, porque ele tem você do lado, mas eu acho que a ideia do Pilates não é uma atividade física vigorosa, forte. Desgastante. Mas e enérgica. essas atletas querem isso. Além do treino deles, eu acho que eles querem uma coisa que proporciona, que tenha intensidade. Mas e a por imagem... que tem essa imagem? Porque, na verdade, o Pilates chegou aqui pela fisioterapia. Então, Sim. o cara olha isso como uma reabilitação de lesão, uma ginástica leve para me Falta consertar. informação. Falta Falta informação. informação. Né? Falta É por isso toda que estamos informação. aqui. Não Exatamente. é só o atleta, também o público em geral. geral. O público em geral não sabe. Quando eu falo para alguém que me pergunta, que vai olhar para mim e vai falar, o que você faz? Aí eu faço Pilates. A pessoa não acredita. Sim. E eu não faço outras, assim, eu faço muita atividade física, mas eu não faço musculação, eu não faço crossfit. Ela é uma pilateira original. Sim, Mas eu tenho a intensidade do meu treino dentro do Pilates é muito forte, muito forte. Transpira, E não é? as pessoas não têm. Então, só que eu acho que o público comum precisa entender que existe uma construção para chegar aí. Por quê? Você não vai numa primeira aula chegar num nível de movimento que talvez te deixe numa autotranspiração. Principalmente quando a gente está falando de educação de movimento. Sim. Onde a gente precisa construir, né? Você um não alicerce seguro. Sim, mas Aí, a gente com o tempo. dentro do método Pilates, eu acho que nós instrutores temos essa coisa do seguro. De ser seguro, de não lesionar, de não machucar. Se você pega... Eu vou fazer um paralelo rápido. Se você pega uma aula... Você vai numa academia e pega uma aula de yoga. Numa academia, não estou falando do... E você pega um grupo de 20 pessoas, a aula vai ser puxada. Sim.
que seja a primeira Dependendo vez do ou a estilo do yoga, né? Sim, não, É. tudo bem. Você vai ser uma aula, a princípio, intensa. É a mesma coisa que acontece com Pilates fora do Brasil. Você entra num estúdio, você não tem necessariamente a capacidade financeira de pagar uma aula individual, mas todos os estúdios oferecem aulas de mat. E aí você tem 10, 15, 20 pessoas só para o mat. Estou falando dentro do Pilates clássico. Você se responsabiliza pelo teu nível. Se você quer entrar naquela aula que está falando aula avançada, vai ser uma aula de avançado. E você vai se virar. O professor não está aí para te corrigir. O professor vai direcionando uma aula. E você foi para condicionamento físico. Você não foi para reabilitação. Então, isso é diferente. Isso não existe aqui. Eu não estou nem falando de um Pilates ou de outro. Simplesmente não existem aulas de grupo mat, onde você vai busca para esse o condicionamento Eu físico. vou dar outro ponto pelo qual isso acontece. Porque muitos das pessoas que dão aula de Pilates não treinam Pilates. Sim, E aí, o que acontece? Você está dando uma aula de uma coisa que você não faz, então você nunca vai conseguir mostrar para o seu aluno o que realmente é aquilo. Né? Se eu sou um professor de karatê que eu aprendi ali, né, num curso de um mês e nunca lutei, como é que eu vou chegar lá e ensinar a luta? Não dá. Né? Então, eu acho que assim, é necessário, fundamental, que o instrutor de Pilates treine, né, treine sério, né, e passe isso para o aluno. Né? Quando você vai numa academia de jiu-jitsu, numa academia de karatê, você vê o professor treinar e você fala, ó, é aquilo ali que eu quero. Sim, né? Eu quero ser faixa preta igual aquele cara lá. Inspiração né? também, né? Claro. Se você não faz isso, né? A gente costuma perde dizer o assim, se objetivo, você não né? conhece o caminho, você não consegue Mostrar, indicar, exatamente. né, a direção. Então, se você não faz um exercício, como você vai ensinar? você um não sabe o que o exercício? aluno está sentindo enquanto faz aquele exercício. Agora, se você passou pelo processo, você sabe até as adaptações que naquele Claro. caso é necessário E fazer. olha, eu vou te dar a minha experiência. Eu vi Pilates, né, assim, em fisioterapia, né, fui conhecer um estúdio ali, porque o fisioterapeuta me chamou para ver. Eu vi um pedacinho lá de uma aula, mais uma terapia, vamos dizer assim. E eu saí com uma primeira ideia de Pilates, falei, isso é uma reabilitação. Né? Isso né, jamais me passaria pela cabeça de fazer aquilo. Quando eu conheci ela começou a falar de Pilates, eu fui, fiz uma aula, saí quebrado da aula, apesar de fazer um monte de atividade física, eu saí quebrado, né? Quebrado no sentido bom sentido. Cansado, né? Quebrado, porque assim, o que Foi acontece? exigente, Você né? trabalha músculos Intenso. que você não está acostumado a trabalhar. Sim. Se você é um corredor de maratona, você vai fazer uma aula de musculação, você vai estar dolorido no dia seguinte. O Pilates foi a mesma coisa. Né? Eu não sei, eu tenho a impressão que o Pilates tem algumas imagens, assim, na cabeça do público comum, sabe? Tem. Ou ele é, sei lá, uma reabilitação, Ou ou ele ele é é bailarino, acrobático. acrobático, Acrobático também. bailarino. E, na verdade, assim, ele tem uma fundamentação corporal tão bonita de ser construída, né? Que é Só que tão parece que único, isso é né? difícil de chegar, muito parece, né? único, é único. É único. E é muito individual, né? Porque essa construção é de cada um, né? O ponto que ele tá, por onde ele começou, enfim. E aí, Antônio, você conhecendo essas vertentes do Pilates, esses profissionais que conhecem o Pilates de forma diferente, né? Conheceram de forma diferente. Hoje, você recomenda o Pilates para os seus Recomendo, pacientes? absolutamente. E o que você diz para eles, assim, olha, busca diferenciar algum ponto? Qual seria, assim, Eu na acho sua que assim, opinião? de novo, é aquilo que eu falei. Existe público para todo mundo, certo? Nem todo mundo vai poder pagar uma aula individual de um Pilates clássico com a Inélia, né? Sim. Isso é uma coisa. Eu preciso ter nicho para todo mundo. Então, eu recomendo para os meus pacientes, falo, ó, o que você acha que eu posso fazer? Vai fazer um Pilates, né? Ah, mas recomendo um Pilates específico? Não, de jeito nenhum. Vai lá, experimenta, né? Depois você vem aqui e me conta. Você chega e fala, não gostei e tal, tenta outro, né? Vamos experimentar outra coisa. Porque é muito complicado você fechar numa coisa. E eu acho que o Pilates, você vai falar, esse Pilates ruim aqui é péssimo? Não é. Hoje, se você for ver a Organização Mundial de Saúde, o que a Organização Mundial de Saúde fala sobre atividade física? Que o ideal é que você tenha de 150 a 300 minutos de atividade física por semana, certo? Só que se você fizer 15 minutos de atividade física por semana, isso já aumenta a sua chance de sobreviver mais, vai melhorar a sua qualidade de vida.
Então, né, mesmo que seja uma atividade O física que não exercício seja é sempre perfeita, bem-vindo. Sim, isso vai ser bom, Sim, entendeu? sim. Então, E, assim, o que eu vejo, assim, não sei, pelo menos pra mim, como propósito de vida, eu não vejo muito exercício, eu vejo, assim, a gente precisa ensinar as pessoas a se reconectarem com o próprio corpo. Porque você deu um exemplo disso, né? Que você passou por vários momentos com atividade física diversas, né? exatamente. Pra se autoconhecer através dela, pra entender, opa, aqui eu tô exagerando, aqui eu tô indo pouco, isso aqui pra mim é bacana, isso não é. E eu acho que o que a gente precisa estimular é isso, é se movimentar e entender o teu caminho. Se é dentro do pilates, se é dentro da musculação, se é dentro da corrida. Entender também os excessos, tem muita gente que comete excesso, que é onde acontecem as lesões. E eu acho que sempre vem um aprendizado. Então, eu acho que quanto mais a gente se conhece, que nem você falou, né? Contrai lá o teu músculo quando você tá lá, né, pós-cirúrgico. Tem gente que não sabe fazer isso, porque não tem contato com o próprio corpo. Então, para mim, o mais importante é as pessoas se reconectarem com elas mesmas. Elas vivem num corpo, elas precisam ter intimidade com isso, né? É muito engraçado porque a gente que faz atividade física, a gente não tem noção da dificuldade que é para algumas pessoas que nunca fizeram nada. Mas se você não para para pensar, né? Por outras Às dificuldades, vezes eu né? pego Não tem antes de uma acesso. cirurgia, eu ensino o paciente antes da cirurgia a andar com andador, andar com a Olha. muleta. Porque Sim. você fala para ele, anda com a muleta depois da cirurgia, machucado, o cara não vai conseguir. Sim. Né? Porque ele não tem uma capacidade de... E aí entra uma outra coisa que assim, é fantástico do Pilates, o ensino que o Pilates dá de você controlar seu corpo. Contrai aqui, puxa ali, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, isso é complicado para o aluno inicial. Né? A primeira aula de Pilates que eu fui fazer com ela, chupa a barriga, puxa o umbigo, respira, trava o abdômen. Não sei, bugou. Eu sou burro, eu sou lerdo. É o típico do aluno extraordinariamente forte que quer fazer tudo sem o controle. Então, A tentar... calma que precisa pra e ele encontrar, né? continua assim, né? O Antônio, dar aula de Pilates para o Antônio é um desafio. E dar aula de Pilates, a gente começa a aprender muito sobre as personalidades de cada um, Sim, né? sim, Porque mostra muito pra gente isso, porque precisa ter essa, né, paciência de escutar, de encontrar informação. E eu acho que isso é um dom também de quem dá aula, né? E talvez pela formação também, mas eu vejo, né? Às vezes eu estou trabalhando em casa lá, ela está dando aula e eu ouço a capacidade que ela tem de pedir para a pessoa fazer as coisas e a pessoa do outro lado entender o que ela está fazendo, né? Que ela está pedindo. Tem um comando muito bom, muito sensacional. apurado, né? É sensacional. Aí eu Então, quero... a gente encontra várias maneiras de acessar, né? Você tenta um caminho, você percebe que o aluno não entendeu, não compreendeu, aí você acessa por outro caminho. Isso é a prática de muitas aulas que eu sei, de aulas que você dá no modo online, né? Eu até queria que você falasse um pouquinho disso, Flores, porque isso eu acho muito interessante. Por quê? Sei que muitas pessoas não praticam especificamente o Pilates aqui, que é em questão, porque acreditam que a acessibilidade é difícil. Ou pelo custo, seja por não encontrar um estúdio pela região, né? Não conhecer a fundo um Pilates. Então, a prática online hoje é muito praticada entre os professores. Sim. E a gente acredita muito que isso é viável também para o aluno, né? E todo aluno, todo praticante é capaz de fazer essa aula no formato online. E você é uma expert, né? Nessas aulas, né? Expert não sei, mas eu comecei, eu abracei e continuo até hoje dando muitas aulas online. O online comigo, voltando um segundo, então, para mim, olhar numa televisão para fazer exercício lá atrás de Pilates, quando a minha professora me tinha mandado, foi uma coisa que me possibilitou continuar. Isso, de uma certa forma, eu não devo ter esquecido. Quando a pandemia começou, eu tinha uma aluna brasileira que tinha sido transferida para Singapura, para a Embraer. Em novembro de 2019, ela foi transferida. Em dezembro, ela me falou, Florência, eu não achei um estúdio de Pilates, eu quero continuar. Isso. Me dê aula online. Dezembro de 2019. Eu falei, online? Não. Que isso? Tá louca. Você acreditava que não ia funcionar? Eu, assim, não. Nessa época, né? A pandemia não tinha começado ainda. Eu falei, não, Alice, eu não vou, não vai dar certo, etc. Por favor. Ela insistiu tanto, e era uma aluna que fazia já 4 anos comigo, que já tinha todo o vocabulário, que já tinha um corpo bom, uma consciência corporal aguda. Ela era o né? aluno ideal para iniciar no online. E eu cedei, eu falei, ok, tudo bem, vamos fazer.
e funcionou de dezembro de 2019 até hoje, 2 gravidezes, continua no online comigo. Mas eu devo a ela me ter dado esses 2 meses de online no início para aprender a dar aula online. Tanto que, quando começou a pandemia, toda a minha família mora na França, eu vi o que estava acontecendo lá, ia fechar tudo aqui, casada com um médico enfiado nos hospitais, eu não ia ser o vector de passar isso para os meus alunos. Então, eu fechei o estúdio 3 semanas antes do primeiro lockdown, antes do primeiro fechamento de tudo. E eu fechei, a cada aluno que vinha, eu, tchau, segunda-feira eu te vejo no computador, toma um colchonete, toma pezinhos, toma um Magic Circle, toma um bastão, você vai baixar o Skype, que ninguém tinha nunca ouvido falar do Zoom, e na segunda-feira eu te vejo, pego o colchonete, perpendicular, e todos. E eu não parei um dia de dar aula, nunca. Começaram com os meus alunos presenciais, que passaram todos no online. Pouco depois, alunos, eu dou aulas em 4 idiomas e eu tenho alunos estrangeiros, presenciais, franceses, argentinos, que trabalharam um tempo em São José, foram embora, e alguns alunos, Florence, entraram em contato. Você também entrou nessa aula das aulas online? Eu quero voltar a fazer com você. Eu gostava tanto das nossas aulas, vamos continuar? Falei, tudo bem, vamos continuar. E são essas pessoas que recomeçaram a fazer Pilates online no momento da pandemia que falaram lá fora. Há várias outras pessoas. E hoje, 80% dos meus alunos estão fora do Brasil, em vários países, e eu dou aula online. Por que continuaram? Eu acho que tem 2 coisas. Eu gosto de dar aula online, e eu devo transmitir isso de uma forma ou outra. Eles acham cômodo e prático. São pessoas, muitas deles viajam. Eu tenho um aluno que está 2 semanas na Grécia, 1 semana em Nova York e 1 semana em Los Angeles por mês. Ele nunca para. O único momento que ele para é quando está dentro de um avião indo para um lugar ou outro, senão ele não para. Tenho pessoas idosas que não querem se deslocar para ir para um lugar, para outro. Fazem. Todo mundo comprou um colchonete de boa qualidade. Eu tenho pessoas que compraram Wundas, eu tenho pessoas que compraram Spine Correctors, todo mundo comprou um Magic Circle e eu continuo porque funciona. E eu faço aula 2 vezes por semana com mestres maravilhosos que todo mundo conhece. Graças a isso, eu continuo, eu faço aula em vez de ter que ir para o outro lado do mundo para fazer uma aula muito boa, eu continuo fazendo. E você consegue comparar o benefício que esses alunos têm quando comparado com o presencial e o online? Eu vejo a diferença, mas o benefício é diferente. Digamos que a progressão no presencial possivelmente vai ser mais rápida, né? Mas a independência e a autonomia que o online cria para esses alunos é maior do que quem vem presencial. Ah, isso eu concordo. E isso mostra para eles, traz um benefício além da atividade, é realmente a capacitação, o sentimento de eu consigo, eu não preciso ter um professor em cima de mim, etc. E eu não dou aula para professores, eu dou aula para pessoas normais. Muitos totalmente saudáveis, porque são estrangeiros, então eles procuram... E que tiveram acesso ao Pilates pela primeira vez no online. No online. Então, a gente não pode dizer que essa vantagem vem porque já experienciaram no presencial, já sentiram o toque da sua mão ali, então já reconhecem o comando. Alguns se apaixonaram pelo Pilates online e estão fazendo uma aula presencial em um estúdio em Nova York, ou em Los Angeles, ou na França, onde for, e continuam no online comigo. E é uma coisa estranha, mas eu não vou parar. Quando alguém me fala, não funciona, não é bom, eu falo, bom, depende para quem. Eu acho que tem pessoas para quem não funciona e tem pessoas para quem funciona. Eu acho que é muito importante o aluno que faz aula online estar disponível a ouvir
sim. e se concentrar. Eu acho que a Sim, pessoa que não tem sim. isso tem maior dificuldade, né? Mas assim, eu sou muito chata também. Não tem Ela celular, faz não tem celular, não tem relógio smartwatch Sim, que pra não ficar vibra. ali, é. Eu não deixo. Eu falei, se você quer fazer aula comigo, você faz. Você se dá 50 minutos, 50. Esteja 100% aqui, né? 100% para eu mim. vejo que é um momento no online, eu acredito que é quando o aluno consegue realmente se conectar com ele mesmo, ele estar presente mesmo. Sim. Corpo e mente presente, porque num estúdio, muitas vezes tem Você vai outros ter- alunos, sim, dispersa você vai- alguma sim, coisa para com dispersar. certeza. Agora, na prática online, ele tem que estar te ouvindo, senão ele não consegue reproduzir, né? Porque ele não Sim, copia, não ele só copia, ouve, você sim, conduz sim. a aula. Eu conduzo. Então, ele realmente está presente ali, é onde a gente vê mesmo aqueles princípios do método Pilates que Sim. são tão falados, realmente ali acontecendo, e todos envolvidos, né? E eu falo bastante durante a aula, porque como aluna também, quando o professor fica quieto, você acha que a conexão falhou, então você olha a tela e não, tô aqui. Então, essa coisa de não falar, ou de menos falar, no online eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que quando você não tem as mãos, Sim. você precisa falar mais, para até ir acompanhando. Eu não estou falando de repetir 40 mil vezes 1, 2, 3, 4 ou o 100, não é isso. Mas de dar dicas, de dar correções, de continuar, etc. Eu acho que é Mostrar que Eu importantíssimo. vivi isso eu dou aulas online desde a época da pandemia. Também achei estranho no começo, mas desde então eu dou aula online. E eu não tive dificuldade, porque eu lembrava muito desse professor que na faculdade era um professor de cinesiologia, e eu achei muito engraçado e curioso na época. Ele era uma atividade que ele pediu para que a gente ficasse de olhos fechados e que uma pessoa conduzisse um determinado movimento. Então, a gente que ia reproduzir aquele movimento, a gente só podia ouvir. Então, isso estimula, isso eu acho que é uma característica valiosa do professor, é o comando verbal. Então, isso estimulou a que Claro. todos ali explorassem essa fala. Então, eu precisava fazer, por exemplo, que você levasse um copo até a boca, um copo que você imaginar na sua mão e tomasse uma água. Como? Que você não sabe o que eu estou fazendo, você só vai reproduzir o que está ouvindo. E aí, na época de começar dessas aulas online, me remeteu muito àquele momento. Então, eu acho que o professor ele tem que explorar muito essa fala. Muito. E eu muito. acho que O para isso comando ser verbal é eficiente, fundamental. o comando verbal de um professor eficiente, eu acredito que seja aquele professor que vivenciou muito, praticou muito, porque Claro. ele conhece as sensações Claro. e ele consegue transcrever, falar, né, detalhes do movimento que com certeza o aluno vai conseguir acessar, né, diferente de quem não tem muita prática, É talvez. claro. E assim, eu acho também que faz parte da formação, né? O comando verbal na formação que eu fiz, eu não vou falar que foi a coisa mais importante, mas Tá ali nas muito possível. prioridades, Você né? não demonstra, eu nunca demostrei nada. Sim. Se aquela pessoa que tem realmente um problema presencial, eu posso até mostrar uma coisinha ou outra, mas no online você não vai pedir para a pessoa sair da posição, etc. Então é fundamental o comando verbal. Outro detalhe, eu só dou aulas online individuais. Eu fiz também durante a pandemia aulas com 30 com 30 janelinhas, aí para mim perde tudo, porque nenhum professor é capaz de olhar e de corrigir. Então, se não é para corrigir, eu faço meu treino. O meu treino é muito mais potente do que um professor falando, dictando exercícios. Então, deixa eu aproveitar e perguntar sobre aula gravada. Aula gravada, que foi o que você usou lá no começo. Acho que a pessoa que usufrui de uma aula gravada é a pessoa que já tem um certo contato com o próprio corpo, né? Ela pode se beneficiar muito de uma aula gravada, mas uma pessoa que está em Mas eu acho aprendizagem, não, né? Eu acho que uma aula gravada, você vai assistir uma vez, você vai assistir 2 vezes, mas você não vai. É muito difícil se eu não gosto de aulas gravadas. Eu adoro assistir um workshop gravado. Eu posso assistir a aula, mas fazer ao mesmo tempo eu não gosto. Então, Eu vou quebrar a caixa de novo aqui. Tá bom, Antônio, porque eu também queria colocar uma coisa a respeito. Eu acho que assim, que a aula gravada, né, a gente não pode fechar, né? Sim. Você vê que para você, a aula gravada abriu sua vida. Se não fosse aquela tia ter dado o videocassete lá, eu acho que a aula gravada não é para você aprender. Mas isso serve sim como uma ferramenta de um acesso. Eu, hoje em dia, assim, eu treino karatê sozinho em casa. Então, eu tô lá fazendo um kata. Putz, mas como é que é isso aqui? Eu vou lá na internet hoje, eu tenho 78 mil vídeos daquele kata, e eu vou ver um fazer, vou ver outro fazer, vou ver outro fazer, não sei o quê. E aí aquilo é uma ferramenta que ajuda também.
certo? Agora eu acho que você eu vou comprar um curso de Pilates gravado, né? Isso Eu faço- eu vou dar um outro exemplo. Eu fiz algumas aulas que eu gravei com a autorização do professor, claro. Para refazer essa mesma aula não funciona, porque eu não estou no mesmo estado que eu estava 15 dias antes, quando eu fiz a gravação. Então, os comandos não vão funcionar, porque eu não vou estar fazendo exatamente a mesma... E nesse sentido que eu Existem falo... professores treinados para fazer isso, sabia? Hoje tem plataformas como a Netflix, que você escolhe, hoje eu quero assistir um filme de suspense, eu vou lá na galeria. Existem plataformas que você está em casa, aí eu vou é o meu momento de fazer exercício, ligo lá o meu aplicativo, hoje eu quero fazer uma aula de yoga, iniciante nível 1, e aí aquela professora, ela já está treinada a dar aquela condução para que você ouça, de repente você observe, e aí você consegue treinar junto. Tá, eu não Né? tenho Então, existe essa possibilidade. É claro que se eu pudesse eu escolher, né, entre uma e outra, eu escolheria ser guiada, porque você está observando que eu estou reproduzindo, né? Sim. Então, você faz a devida correção. Claro, mas a gente também está falando de nós que já treinamos, Sim. que já temos essa vontade. Se a pessoa não tem o tchan de ir por si mesmo e precisa, vai porque o médico mandou, vai porque precisa de atividade física e vai de marcha ré, a aula gravada não vai incentivar o suficiente. Eu acho que a aula gravada ela vai ter um público, né? Ela vai ter um nicho. Exatamente, o que o Antônio estava falando. E assim, porque eu tô pensando aqui, eu tive contato com uma plataforma que me ensinou muita coisa, mas porque o profissional que estava ali fazendo essa aula gravada era um profissional que ele dava uma introdução, ele dava detalhe, encontrar informação no teu corpo para depois praticar, entende? Então, eu achei que aquilo ali funcionava. Sim. Mas, é claro que vai ter um nicho e vai ter, assim, os benefícios, né, das 3 práticas ao vivo, presencial, ao vivo online ou gravada, Claro. dependendo pro público do que ele tá procurando ali naquele momento, né? Mas hoje eu não consigo mais parar o online porque os meus alunos não me deixam parar, não me deixam. E, assim, e tem outros fatores, obviamente. Não faz sentido, economicamente falando, de parar também, para mim, hoje. Mas se eu parasse, seria... eu vou parar o dia que eu aposentar, decidi aposentar. Mas parar... Por favor, eles- que isso demore muito. E a parabéns chegar. pelo trabalho, né? Porque os alunos devem estar se beneficiando muito. A gente não tem, infelizmente, mais muito tempo. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Antônio, aproveitar, lógico, a gente tem um médico. Pelo amor de Deus. A gente recebe muitos alunos, eu chamo de aluno porque eu sou professora, aqui no Brasil a gente tem esse hábito, né? Normalmente um fisioterapeuta chama de paciente. Então, eu recebo muitos alunos que vêm de um período de reabilitação, pós-reabilitação. Então, vamos supor que ele teve uma lesão, precisou fazer uma cirurgia, e aí ele passa por aquele momento de fisioterapia. E, normalmente, os médicos recomendam o Pilates, logo o próximo momento ali Próximo seria passo, o né? Pilates. E eu enxergo o Pilates a melhor ferramenta neste momento. Isso para você também conhecer. Você que é um médico conhecedor do Pilates, que pode dizer assim, Eu acho que a melhor coisa no pós-reabilitação é um bom professor, certo? Isso não importa se vai ser Pilates, se vai ser funcional, se vai ser musculação, se vai ser calistenia. Você precisa ter uma pessoa que esteja orientada, que pratique, porque não adianta, né? Quando eu fiz o curso de TRX, né, eu cheguei lá, eu falei, eu quero fazer o curso de TRX. Ah, não, é só para professor de educação física ou fisioterapeuta. Eu falei, não, mas eu sou médico, eu queria fazer para mim, eu não vou dar aula para ninguém e tal. E deixaram. Eu fui lá e, pasmem, eu cheguei lá, ninguém conseguia fazer os exercícios, exceto eu e uma outra menina. Nossa. Né? Aí você fala, cara, né, todo mundo que está aqui é educador físico, fisioterapeuta, ninguém faz nada. Peraí, tá errado. Então, se você, uma pessoa dessa, vai fazer uma pós-reabilitação com um paciente que precisa de exercício, ele não sabe nem o que fazer, porque ele não faz nele. Ele não, né, a teoria é diferente da prática. Então, eu acho que assim, quem trabalha com o corpo precisa fazer exercício. Essa é a coisa fundamental. Então, você tem uma boa formação, você pratica, você vai conseguir passar isso para o seu paciente, para o seu aluno. Se você não tem, você não vai passar. E por certo? que você acha que os médicos recomendam o Pilates? Recomendo o Pilates porque eu acho que assim, existe a ideia de que o Pilates é um exercício leve. Então nós vamos começar com uma coisa Baixo levinha, impacto, de né? baixo impacto Baixo e que vai melhorar. Só quem viu um treino de verdade, né, ela treinando, que eu vejo, viu Mariana treinando, você fala, pô, isso aqui não é para criança, esse negócio aqui é de
de gente grande, né? E aí, assim, o paciente que vai lá, faz uma reabilitação boa, uma pós-reabilitação, e começa a entender o que é realmente o Pilates, esse cara, ele provavelmente vai continuar treinando. Isso aí vai virar a É um fonte, treino mesmo. a fonte de treinamento. Porque isso trabalha core como pouquíssimas coisas trabalham, certo? E aí está o fundamento. E trabalha bilateralidade, trabalha coordenação motora, trabalha equilíbrio. É o que Alinhamento precisa, e simetria, que as articulações exatamente, precisam eu muito, estava né? procurando isso aí, mas não Mas eu acho vejo, que não tem vejo. muitos médicos que não sabem o que é Pilates. De Eu toda também forma. concordo. Eu Que também acho. não são Absolutamente. praticantes de atividade física. De nenhuma As- atividade física. sim. As grávidas que chegam, o meu médico me mandou fazer Pilates. No 8º mês. Na Ele minha não formação, sabe. e a Inélia falou a mesma coisa comigo semana retrasada, é proibido pegar uma grávida que não praticava. E também no finalzinho da gestação, talvez o professor até pegue essa gestante, mas ele não vai aplicar Pilates. Não, Ele vai dar alguma outra coisa, né? essa é Porque outra não coisa. tem fundamento. Mas né? tem, assim, pessoas que praticam, grávidas que praticam Pilates antes, bem, Sim. continuam Aí, praticando, perfeito. podem continuar. Eu tenho várias alunas online, além do presencial, que fizeram Agora- Pilates até a última semana, mas os médicos não sabem Não o que é sabe. Pilates. Eu também Agora, eu acho acredito assim nisso. que o Pilates ele tem uma sacada da construção do movimento. Né? Então, isso, né, começa daqui, endurece a barriga, contrai o abdômen, né, puxa o períneo, não sei o quê. E aí você constrói esse movimento. Esse movimento construído, ele vai permitir que você evite lesão. E isso faz o movimento E correto. você reproduz nas outras atividades que faz, Exatamente. né? Quando você Claro. aprendeu a fazer, aquilo passa a ser um movimento normal. Isso. Certo? Aquele é o Então, essa é a novo grande padrão. sacada. Esse padrão de exercício perfeito, né, que é de movimento perfeito, é a sacada do Eu Pilates. costumo dizer que todo professor ou fisioterapeuta que trabalha com treino funcional também, todos, se não é a área do Pilates, eles deveriam passar pelo processo Sim, Pilates, ele sim. como professor, para que ele possa ver o movimento dessa A forma. visão de corpo muda, né? A visão do método, né, que a gente chama de método, é realmente ensinar no estúdio contrações musculares conscientes até essas contrações musculares virarem inconscientes na vida de todo dia. No dia a dia. E de proteger graças a isso. Mas é um processo, não tem muitos instrutores que entendem essa parte. Então, se você pudesse dizer para uma pessoa que ela só poderia ter tal benefício praticando Pilates, em outra atividade física ele não teria, seria isso, não é? Sim, sim. Concordo. E a pessoa chega a isso. A pessoa chega. Eu tenho inúmeros alunos do online. Hoje eu consigo não me machucar, não ter problema de lombar, porque eu entendi eu faço automaticamente as contrações do Powerhouse para fazer um abaixamento, fazer qualquer coisa que Aprendeu a se portar, né, no dia a dia. Exatamente, A como usar o corpo, exatamente, né? Eu acho que essa é a exatamente. ideia. Bom, a gente não tem mais tempo. Não, olha, a gente, olha, já fica aqui o convite. Gente, porque a gente queria perguntar muito muito mais coisas, mas não dá tempo. meu Deus, foi uma não, isso não delícia pode ter vocês aqui. acontecer. Então já fica o convite aí para uma próxima gravação. Eu queria. A gente tem uma pergunta que normalmente a gente faz. A gente recebeu aqui alguns professores de Pilates. É uma E a pergunta gente padrão. e a gente tem uma pergunta que a gente costuma fazer e eu queria fazer para você. O que é Pilates para você? Lá no fundo. E eu também assim, quero ó. saber do Antônio. O que é Pilates pra você, Antônio? Abre teu coração. A Pilates é um caminho de vida. Revolucionou o meu entendimento de condicionamento físico, de exercício físico, de entendimento corporal. Mudou tudo. Visualmente também, mas para mim é um momento é um momento de meditação ativa, é um momento de muita concentração, porque eu não vivo hoje sem Pilates com a intensidade que ele tem para mim. É intenso. Se eu faço um treino, se eu não estou muito afim, acontece. Eu treino 6 vezes por semana, vamos dizer, para não falar 7, né? Porque 6 vezes por semana, mas é intenso. Se eu não estou afim, eu não vou fazer. Eu prefiro não fazer
do que fazer uma coisa que não vai me trazer todos os benefícios que me traz. Então, é um caminho de vida e é uma meditação ativa, eu acho que é a coisa que descreve melhor. E você? Eu acho que o Pilates é uma baita sacada. Ele começa, né, desde uma porta de entrada para a atividade física até uma porta de saída da atividade física. Porque ele vai colocar você ali dentro, ele vai se você abraçar o negócio e isso virar seu caminho, você vai ter uma atividade física que, vamos dizer assim, abrange tudo que você precisa, inclusive a parte de bem-estar físico, mental, caminho, etc. E é uma coisa que você pode praticar a vida inteira. Porque vai chegar uma hora que talvez não dê mais para correr, talvez não dê mais para lutar, talvez não dê mais para puxar ferro, mas vai dar para continuar fazendo pilates. Sempre vai dar. Então esse é um caminho longo aí para você trilhar. Então se você escolher esse caminho, eu acho que você vai longe. Eu vou adicionar uma coisa. Hoje, eu vou fazer 59 anos a semana que vem, tem exercícios dentro do método que me custam. Todos os exercícios de equilíbrio com a parte superior, abaixo do quadril, tendon stretch, o swan no ladder barrel, todos os exercícios que demanda essa inversão me custa. Que é o problema do equilíbrio, mudando, né? a idade, o labirinto muda, etc. Então, agora eu faço ponte sem problema nenhum, tem muitas outras coisas que eu faço, mas então, eu estou percebendo nesse último ano, é uma coisa de 1 ano atrás, algum medo de alguns exercícios. Que normal, provavelmente vai acontecer adaptações nos seus treinos, mas que nunca vai deixar de treinar. Jamais, mas eu vou eu me frustro às vezes, porque eu tenho medo, é medo, não é que eu caio, é medo de cair, então eu não faço. Mas é o que eu queria chegar onde ele falou, mas nunca eu vou parar. E eu acho tão importante você falar isso, Florence, porque as pessoas, eu acho que muitas se machucam por conta disso, porque a gente tem momentos, fases de vida que a gente tem que se readequando. E às vezes o que a gente fazia lá com 20 anos não é mais adequado com 50, por exemplo. Exatamente. E aí, isso não quer dizer que vai ser pior, ou que eu não vou usufruir bem, não vou ter ganho. Gente, não, só você vai mudar um pouquinho a rota, o caminho, mas você vai continuar se beneficiando disso. E da mesma forma que eu falo que eu acabo de falar, eu também vou falar. Por ter 59 anos, eu sei o que pessoas da minha idade poderiam estar fazendo. Não tem limitação. Eu tenho 2 hérnias lombares, 2 hérnias cervicais, eu tenho osteoporose no quadril, eu tenho osteopenia. Vou devolver você. Eu tenho tudo isso. Ninguém acredita, mas você vive sem dor? Não vivo sem dor. Não, infelizmente a idade se nota também, né? Eu levanto de manhã e falo, mas passa, e não vai me impedir. Mas eu acho que nisso a atividade física ajuda, porque quem faz atividade física sente menos dor. Claro, não tem jeito. Claro. Mas eu não tenho a desculpa que alguém, eu não consigo. Não, eu não consigo, não existe. Você pode conseguir. Eu sou um exemplo que você pode conseguir. Então, é fundamental que as pessoas se deem conta que a atividade física, a gente fala isso, mas mais e mais estudos estão comprovando isso. A minha osteoporose baixou nesse último. Eu faço densitometria todos os anos. O ano passado veio alarmante. Esse ano veio menos. Nos exames, mesmo laboratório, mesmo etc., tudo igual. A curva, em vez de continuar para baixar, ela começou. Então, ganhei massa óssea. Eu aumentei meus treinos, mas eu curto, né? Tudo bem. Sim. Mas, então, tem resultado. E isso é fundamental. Então, exercício vai ser sempre a melhor opção. Sempre. Gente, pelo amor de Deus. Coloquem isso na cachola. Pois bem. Infelizmente, a gente vai ter que se despedir, né? Foi um papo maravilhoso. Foi maravilhoso. Muito bom. Não, eu ficaria aqui horas conversando com vocês. É um prazer. Eu tenho muitas dúvidas ainda, Antônio. Então, olha, você volta, hein? Promete. Eu trago ele. Ele traz, Florence, até porque a gente quer descobrir mais coisas com você também. E vocês que estão aí assistindo, acompanhando esse episódio, a gente também quer agradecer, né, esse momento juntos aqui.
E provavelmente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta que quisesse fazer para Antônio, ou para Florence, para mim, para Adriana, pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder. Não deixa de seguir o canal, não deixa de ativar o sininho, não deixa de curtir esse episódio e seguir as nossas redes sociais, né, Adri? Verdade, gente. Nossas redes sociais, durante o vídeo aí, em algum momento ela vai aparecer para vocês, tá? Então siga a gente, fica por dentro, porque a gente tá colocando lá de primeira mão coisas que estão acontecendo aqui dentro. Se vocês quiserem participar, comentar, tirar dúvida, algum convidado que vocês falam, queria saber tal coisa dessa pessoa, manda lá pra gente. Vamos ter essa interação mais de pertinho, tá bom? Um abraço e obrigada. Obrigada.